Nasce mais um, nascem dois, nascem três. Nasce em todo lugar, nasce um príncipe, um rei. Nasce escravo da lei, nasce a mãe, nasce a filha de quem não nasceu pra chorar. Nasce o pai, nasce o filho de santo, gerado num ventre livre, que descansa e desperta quando nasce o sol. Nasce o Espírito Santo pra salvar nossa pele. Fábio Cabral, a joia. A joia brilhou no fundo da mata, no fundo da alma a joia vibrou. Debaixo da lagoa, debaixo da garoa, a joia selou compromisso ancestral. Um valor sem igual a joia abriu, um sorriso contente. O brilho da mente, a joia caiu. E a voz ressoou, e o pássaro piou. A joia brilhou, a joia brilhou. Gente, meu Deus do céu, o coração tá aqui, tá de um jeito que nem... Só eu mesmo para aguentar isso, gente. Mas eu estou muito, muito, muito feliz. Isso tudo porque eu estou muito feliz. Muito feliz de poder estar aqui. De chegar a esse momento de estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo e essa felicidade vai transformar em uma aproximação e um carinho que assim eu espero passar. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos lá então. Então, assim, olha, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, né? A gente entender um pouco dessa transposição da oralidade e a escritualidade. Tem influência para nós negros. Qual a influência que isso tem para nós negros aqui na periferia? Isso para mim é uma coisa muito importante para ser dita logo em primeiro lugar. E antes que eu comece, né, eu queria falar uma coisa muito importante mesmo. Fiquem em casa nesse momento. É um momento muito difícil para todos nós. Vamos ficar em casa. Agora eu vou entrar aqui no projeto nosso, né? Esse projeto é um projeto que eu quero parabenizar o PROAC por ter, sabe, visto no edital deles esse projeto de dança e teve a sensibilidade de falar, não, poxa, vamos apostar que é um trabalho interessante. Isso acho que para mim tem uma importância assim muito grande dessa sensibilidade deles de terem feito isso. Eu estou recebendo um monte de informações que eu estou girando. Gente, eu estou muito emocionado por falar e assim, estou entrando dentro desse clima, esse universo, né, que é tão difícil. Esse universo de poder se expressar, de poder falar, encarar essa câmara, que para mim realmente é muito difícil. Mas algumas coisas eu tenho aprendido e cada vez mais. O espetáculo Esquina, tem me promovido isso. E eu agradeço ao Esquina, agradeço o Fragmento, agradeço todas essas pessoas que arriscaram colocar esse corpo de 61 anos dançando. Então eu agradeço, em primeiro lugar, a essas pessoas. Agradeço ao meu querido Douglas, né, por ter apostado, na minha querida Annelise, os grandes diretores e produtores. Agradeço o SIC que me recebeu com tanto carinho. Agradeço toda essa produção. Agradeço o meu querido Eduardo, que quando eu sentei e não podia dançar, ele pegava e levantava meu pé e fazia massagem. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer essas pessoas que dedicaram esse carinho ao me receber para poder estar chegar a esse ponto de fazer uma live com vocês. Douglas, poxa, que bacana estar com você, Melvin, grande cantor, grande compositor, um excelente menino que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar agora. Eduardo, né? Então eu estou muito emocionado com relação
a estar com todos eles, com o Douglas, com a direção, né? Isso é muito, muito legal. Eu sou Ivamar de Santos, né? E vamos que vamos aprofundar nesse trabalho, vamos devagarzinho entrando, tá? Eu vou me ajeitando aqui, vou conseguir chegar a, a perder um pouco desse nervosismo aqui, a gente vai tocar, tá bom? E assim, eu queria falar muito sobre esse trabalho, realmente tenho esse carinho, essa satisfação. Então eu vou passar para vocês então o nosso querido professor, com o qual eu vou bater um papo, nosso um menino com que eu esses dias aprendi com ele muita coisa. Fizemos pesquisa junto para fazer esse trabalho. Então eu quero receber com muito carinho meu querido Tago. Vou colocar você aqui pra gente, vou adicionar você pra gente começar o bate-papo, assim você entra e me acalma o coração também. Vamos lá, cadê você? Meu querido, que gostoso estar com você aqui, Tago. Você para mim é uma satisfação muito grande falar contigo, ainda mais falar sobre esse tema, o homem negro e a escrita e suas versões. Porra, é muito bacana falar sobre isso contigo, porque pelo que eu pude conhecer do seu trabalho, de conhecer e ler do seu material, já me encantou, entendeu? Me encantou de cara, assim. Então eu acho que você é a pessoa ideal para a gente bater esse papo, meu querido menino. Vamos lá, meu querido. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Ficasse à vontade, tá? E a gente vai trocando ideia nesse decorrer desse bate-papo. Falou? Então vamos lá. Vamos Vamos lá, lá, eu acho mestre. que gostaria de que você se apresenta aí pra gente, mostra quem é essa cara preta aí, o que essa cara preta faz de bonito na escrita, que isso é legal. Ah, Vai, meu sim, querido, sim. mete bala. Ah, vou começar do começo, né? Meu nome é Thiago Soares, mas eu sou mais conhecido como Tago, Eleu Adaoma, né? Sou filho de Fernando e Sandra, sou membro do Cartel do Nilo, uma confraria masculina voltada ao bem-estar dos membros. Sou membro do Ciclo de Formação Marcos Garvey e também sou autor de um blog chamado Papiro Indômito, que é onde eu extravaso as minhas inquietações, né? E gosto de escrever, enfim, é onde eu elaboro as minhas ideias, as minhas hipóteses, né? As minhas, enfim, quase loucuras também, né? E sentimentos e afetos, enfim. Eu acho que aí entrando mais um pouco no tema, que a escrita, a escrita é um desaguar, né? Boa parte das vezes, principalmente para a gente. Então, que bom, eu gostaria que muitos outros fizessem isso, mas para mim é um processo terapêutico também. Então, eu acho que dentre as atividades mais individuais que eu tenho feito assim, essa tem sido a mais importante, né? Que é escrever, enfim, ter um projeto que é esse mesmo, de produzir, mas produzir a partir da minha visão, né? Acho que é isso, mestre. A minha pequena introdução. Não, eu acho que essa introdução não está completa não, meu amigo. Você é um capoeirista Ah, maravilhoso. sim, sim. Como Por isso não? que tu é um capoeirista Capoeirista, maravilhoso. Uhum. capoeirista. Um salve para o meu mestre Zelão, um salve para minha escola Mutungo de Capoeira Angola, um Mestre salve para o meu. Jaime. Isso, não, mestre Zelão, mestre Jaime é nosso colega. Epa, É nosso amigão. até caiu, meu. O mestre, para minha família de santo, né, o pai Daniel, enfim, né? Então essas são as esferas da minha vida de certa forma que me compõem, né? Compõem um pouco do meu universo Uhum. no mundo, né? A maneira como eu me coloco no mundo, né? Tá. Meu querido, eu queria contar, que assim, eu vou contar um pouco a história, uma história para ti, de uma pessoa maravilhosa. Eu queria que Hum, você me fizesse que as pessoas entendessem um pouco como que é essa escrita através
dessa história que eu vou te contar. Sim. Tinha um senhor, cabeça meio calvo, que saía com um papelzinho na mão, cheio de papelzinho, escrito. Ele pegava, olhava você e falava assim, ei, me dá, ele viu, qualquer preto que ele viu, falava, preto, negão, vem cá, me dá a sua biografia. Ele encheu de papel debaixo do braço, ele andava com aquilo. Uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa tinha, assim, dentro dela, uma vontade de escrever que era uma coisa tão louca. E queria escrever a história dos negros, que é um cara que foi meu amigão do peito. Esse cara aqui, ó, desse livro. Tá vendo? Dá para ver? Tá de ponta cabeça? Como é que tá? Dá para ver? Eu consigo ver. Consigo ver sim. Esse aqui, quem é quem na negritude? Do nosso querido Eduardo. Ei, Eduardo de Oliveira. Então, eu quero Ah, saber de grande você, mestre. o que faz mover esses nós negros para a escrita? O que é essa... Que universo é esse que faz esse desejo da escrita? Como que você enxerga isso? Mestre, você pode repetir a pergunta, porque aqui ficou, infelizmente, ficou cortado. Tá. Como que você faz para sentir? Como você percebe esse desejo pela escrita, esse prazer pela escrita, essa vontade de escrever, como tinha esse meu querido? Isso eu falo, essa escrita dos mais velhos. Como você Sim, sente sim. isso? Como que você percebe isso? Qual é o seu olhar frente a isso? Olha, mestre, eu Deu para acho pegar? que todo processo de escrita... Peguei. Eu acho que todo processo de escrita, ele é uma necessidade, muitas das vezes, da gente se mostrar ou da gente se fazer existência no mundo, assim, Sim, né? Para além da esfera familiar, para além da esfera dos conhecidos, o processo de escrita é aquela, às vezes, aquela metáfora do bilhete dentro da garrafa que a gente joga no mar, sabe? E espera sim, sim. que alguém dali a 100 ou 50, ou mesmo no mesmo período, consiga ler, consiga entender, consiga, de certa forma, absorver um pouco da sua existência, é, enfim, das suas ideias, dos seus afetos, das suas vontades, das suas escolhas. Então, acho que escrever essa historinha que o senhor contou, do livro do Mestre Eduardo, ela é um exemplo disso, é um exemplo da necessidade, eu acho, que ainda mais para a gente, né, de é, deixar fixo no sentido de existencial, no sentido de palpável, a biografia das pessoas comuns, a biografia das pessoas negras, né? Eu acho que essa necessidade do, 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 do mestre Eduardo, do senhor Eduardo, dele procurar e dele buscar esses negros na rua ou ir bater na casa das pessoas para que eles contassem a história deles, é uma vontade, uma necessidade que ele sentia para que essas pessoas elas fossem imortalizadas de alguma forma, né? Para que a partir do momento em que ele escrevesse o nome delas, escrevesse a história delas, elas se tornassem imortais também, imortais para quem lesse, né? E aí eu acho que a gente tem um processo bem interessante sobre imortalidade, né? A gente nas nossas tradições Sim. de contar histórias, enfim, da gente rememorar histórias dos nossos familiares. Mas aí, no aspecto do livro, no aspecto da escrita, a gente elabora para além da nossa teia, para além da nossa Agora, congregação. agora tem um dado que eu acho que é muito importante, que é assim, que a gente escreve, muitos escrevem por escrever, né? E quando a gente percebe, vê uma leitura, uma pessoa que tem tanta dedicação para colocar,
aquele sentimento para fora e procurar, através da escrita, mostrar isso. E a gente vê esses grandes escritores negros que deixaram história, como esse aqui, olha. Sabe? Que deixaram Mestre Correia história. Leite. Isso, Sim. nosso querido mestre Correia Leite. Então, eu acho que assim, eu vejo de uma riqueza muito grande nessa escrita que nós temos. Eu vejo isso também, que essa escrita, nós temos essa escrita intelectual, que eu acho que é muito, muito importante. Mas quando a gente vê um compositor de uma escola de samba, quando a gente ouve um negro cantar, escreve, canta, sabe? Sim, sou negro de cor, essa é Simonal. Aí você vai para as escritas de Mano Brown, né? Mas o engraçado é que a gente chega a ver isso tudo na periferia, mas a gente não consegue ver a primeira escritora negra, a Maria Firmina dos Reis, que eu acho que era marquesa, né? Não chegou até nós aqui na periferia, essa dificuldade que a gente vê. E sempre eu vejo também que a escrita tem essa malícia, né? Quem escreve as coisas nossas, né? A gente começou a escrever as nossas histórias, né? A gente vê esse boom, né? Agora, né? Nas escritas dos intelectuais. Mas agora, quando eu vejo que me deixa feliz, é quando você chega no Islã e vê, cara, o talento daquelas crianças com relação à escrita. Sim. Esse paralelo de entender a comunidade, nessa riqueza, de onde sai isso, de onde que brota essa história, percebe? Você vê aqui na Coab, brotando meninos com lindas poesias, manos e mana brincando com as palavras. Eu acho isso assim de uma riqueza. E também nós temos na capoeira, né? A Sim. escrita da capoeira, sabe? E o que traz esse sentimento. E aí me lembro de um escritor, de um compositor, lá de Macapá. Compositor de Macapá. Esse compositor, ele começou assim, meu querido. Ele tem uma escola de samba que ele tem lá em Macapá. Lá no extremo norte. Macapá lá no extremo norte. Lá perto de Apoque, para aquele lado. Macapá. O Amapá, capital de Macapá. Menino, esse cara, ele estava assim preocupado que ele fazia com a escola de samba, que ele não sabia por onde ele podia ajudar. E ficou triste no canto, lá sentado. Aí a mulher dele chegou para ele, pegou o caderno para ele e falou assim, ó, quero que você bota tudo isso daí para fora. Bota, você tá com coisa? Bota isso daí para fora. Nasceu um grande talento. Nonato Soledade. Cara fantástico. Escreve escolas para várias escolas de samba. E aí nasce para mim uma outra pergunta em você. Como que é essa escrita na escola de samba? Como que você vê esse sentimento das escolas de samba? Não desses intelectuais que eu acabei de mostrar aqui, mas essa periferia, desse pessoal que, sabe, nós daqui que estamos aqui sentindo essas transformações, como que você vê isso? Eu vejo como um processo de ânimo, vamos dizer assim, né? De vida. E aí, assim, a gente, essa barreira, né? Não é exatamente barreira, né? Mas essa divisão, né? Que a gente costuma fazer, que é feita, não é a gente que costuma fazer, que ela está posta, né? Por exemplo, entre intelectuais enfim, e as outras pessoas, eu acho que isso é muito dado por fora para a gente, né? Esse processo do livro, né? Que nem a gente estava conversando, né? O processo do livro ele tem muito de uma cara intelectual, né? No sentido de você é alguém de importância. Se a gente olhar historicamente, se escrevia livros para afirmar sua importância social, seu prestígio social, né? Então é plenamente a gente consegue entender por que o livro ele sempre foi negado para a gente, né? O livro, a escrita, ela foi negada para a gente, no sentido de que a gente não poderia ser o autor, sermos os autores, sermos
as pessoas que concebiam as ideias e as imortalizavam por meio dos livros, né? Então, o que a gente vê hoje, tanto com as grandes editoras, enfim, ainda é uma continuidade desse, de certa forma, apartheid, né? Eu acho que esses outros modelos culturais, aí entre o Islã, que aí a gente pensa tanto o Islã, tanto o samba, as outras manifestações culturais associadas à negritude como algo como se ele não tivesse, como se ele tivesse apartado da escrita, né? Como se fosse apenas uma elaboração e fosse algo apenas uma arte musical, uma arte performática. E eu acho que mescla muito, né? Então eu acho que de certa forma, quando a gente olha o samba, eu acho que o samba ele é o depositário da vida negra, assim, por excelência, né? Dos negros, das pessoas pretas, elas falando por elas mesmas a sua, a sua, o seu olhar, né? Dando o seu olhar acerca da própria vida, acerca do mundo, acerca das relações. Então, apesar de boa parte do começo, enfim, né, dos nossos mais velhos, eles serem analfabetos, enfim, eu acho que esse processo, o processo da criação artística do samba, na escrita, de ouvir, enfim, a sua versão na avenida, a sua versão cantada numa escola, a sua versão cantada por aqueles que lhes são importantes, eu acho que é um processo realmente de cura, de reavivamento, sabe? De uma dinâmica, sei lá, de vida mesmo, né? No Agora, o que eu sentido de acho. que... E aí, Desculpa, olha continua. só, eu acho que essa dualidade, de certa forma colocada, é o que também explica aí um pouco respondendo o que você falou da Maria Firmina, né? Se a gente pensar, a gente teve escritores negros, a gente teve intelectuais negros no século XIX, e que o espaço a eles foi minúsculo, né? Por conta dessa ideia de que, primeiro, que se supunha que negros não aprenderiam, que negros, enfim, além das proibições de aprender a ler, né? Que a gente teve proibições de que a gente não poderia entrar na escola. Então, acho que se explica um pouco essas visões e essas interdições ao nosso processo de escrita, ao nosso processo da gente colocar em palavras escritas a nossa visão, a nossa versão. E assim, eu acho que. E tem uma outra coisa que me chama muita atenção também, é quando você vê a escrita, né? Desse pessoal do Slam com todo esse olhar que você traz. Aí você me traz Kut com as poesias, Nossa. né? Você me traz o Kut com poesias, né? Então você tem assim, algumas referências que dá para a gente um olhar sobre essa nossa negritude. Fortalece a gente como negro. Sim. Nossa, essas pessoas fizeram uma história com a gente, esses anos todos, a gente vê as mudanças que teve através da leitura dessas pessoas, que chegaram na comunidade, isso que é importante, e que fortaleceram esses meninos a fazerem o Islã, que fortalece a gente em todas essas áreas, essas escritas têm nos ajudado. Eu acho que isso, para mim, é um ponto importante. E o interessante mais é quando você vai para a região norte e você encontra artistas, sabe, escrevendo como, sabe, Piedade, livros lindos, né? Livro maravilhoso, que diz Sim. sobre a questão do Marabaixo, que é uma cultura negra. E você vê a riqueza e como fortalece a própria comunidade. Eu não vi uma comunidade quilombola, um estado que protege tantos quilombos como os quilombos do Amapá. Eu não vi das viagens que eu fiz. Grandes autores, grandes autores, sabe? Que eu não podia deixar de destacar Sim. sem falar na escrita. Eu tenho um sebo lá em Macapá, sabe? E aí a ideia do sebo era justamente fazer com que o livro chegasse nos quilombos, nos ribeirinhos. Então, eu
Falou em leitura, já começa a mostrar um pouco dessa biblioteca, porque conta a história de pessoas como Edna Roland, na África do Sul, como relatora, conta a história de pessoas como que fizeram essa história, que fez crescer, né? Que fez a gente entender esse processo de ser negro e ser homem. E ser homem negro, né? Uhum. Ser homem negro. Eu abro um parênteses aí, me desculpe, gente, eu vou abrir um parênteses. Tem hora, olha, que nem agora, você estava nervoso. Eu estava nervoso para poder tocar o trabalho. E, de repente, eu vejo no vizinho, ele nervoso, esperando uma promessa de emprego. Só que não chegou. E como nós estamos em pandemia, ele está nervoso e agindo de forma agressiva. Porra, negrada, segura a onda, velho. Para com a violência contra a mulher, contra si mesmo. Para, se liga, velho. Eu sei que a gente se perde, a gente sabe, a ansiedade faz a gente perder esse equilíbrio. E aí é um momento de se ter equilíbrio. Por favor, vamos parar com essa violência. Para com essa violência, não dá mais. Chega! Você não é o centro do mundo, ô homem negro. Todos nós estamos vivendo esse momento. Desculpa o meu momento de desabafo, mas é um momento de alerta para a nossa negrada. Diga lá, Sônia. Perguntas, vamos às perguntas. Meu querido, vamos para as perguntas, tá? Só abrir esse leque para esse desabafo. E. Ai. Suane. Leia, continue em voz alta. A Marlene, como que é o nome dela, Suane? Não estou conseguindo ler, Suane. Então, vou perguntar. Pergunta para A mim. Marlene, do AD Banquet, perguntou assim para o Olha que Tago. gostoso. Vai, Suane, fala. Um salve pra Debanquê, meu. Gosto muito de lá. Salve para Tambaquê. Fala, Suane, desculpa. Você tem alguma fonte que se inspira nesse universo? Aí tem uma outra pergunta que já nos leva para pensarmos o livro do Tago. Grande Tago. O Tago participa de um livro. Tá escutando bem, gente? Tá escutando bem, Tago? Tô. O Tago participa de um dos livros que eu acredito ser um dos primeiros sobre masculinidades negras, né? E o mestre Vamar participa de um dos espetáculos de dança sobre masculinidades negras, né? Então, o que vocês desejam com essas garrafas sendo jogadas ao mar? Com essas primeiras Linda escritas pergunta. sendo jogadas ao mar, tá? Linda pergunta. É uma pergunta que chegou aqui pra gente. Muito linda pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Pelas perguntas, na verdade. Uhum. Posso responder, mestre? Pode, lógico, fica à vontade, nós estamos aqui, estou com a equipe aqui, você tem uma equipe, vambora, bicho, vambora. A primeira pergunta, quais são as minhas fontes, assim, as minhas fontes são plurais, né? Primeiro, a minha família, né? Eu tento sempre buscar, eu acho que uma das coisas que a gente peca, de certa forma, a gente não pesquisa as nossas famílias, assim, a trajetória das nossas famílias, Uhum. né? E eu acho Sim. que a partir do momento que eu passei a pesquisar mais a minha família, pesquisar, tipo, de onde veio o meu bisavô, de onde veio minha bisavó, né? Procurava conversar com os meus mais velhos, a partir desse lugar, eu expandi, né, para me fortalecer a procurar questões relacionadas ao povo preto, questões relacionadas aos povos africanos, né, no sentido de que eu consegui achar um lugar, assim. Então, acho que a minha fonte primeira é essa, né. As outras fontes, assim, que me motivam são grandes nomes, né. Eu estou lendo agora, assim, né, eu estou lendo agora a Bia Nascimento, né? Bia Nascimento, fantástica. Enfim, pesquisando mais sobre quilombos. Estou lendo um livro do Amos Wilson que fala sobre
o impacto do racismo nas crianças negras. Então, é sempre minhas fontes são sempre do ponto de vista coletivo, assim. A minha mãe de santo, meu pai de santo, a minha família de santo. Porque, na verdade, acho que as nossas fontes elas têm que ser é como se fosse fonte de energia mesmo. Não é só. Não apenas referência, né? Mas é quem te projeta, quem te dá sustento. Então, eu sou muito agradecido por todo o apoio dos meus amigos, por todo o apoio que eu tenho, porque eles são as minhas fontes de referência, né? Para o mundo, para encarar o mundo, né? Para resistir no mundo. Com certeza. E aí, respondendo agora a segunda pergunta, a minha intenção, junto com o meu parceiro Douglas, com o artigo no livro, né, o Diálogos Contemporâneos sobre Masculinidades Negras e Homens Negros, eu, na verdade, eu quis sair um pouco da discussão sobre só a existência da introjeção do racismo no homem negro e do machismo no homem negro, no sentido de como esses homens negros operam com isso, mas, de certa forma, como essa relação ela opera, por exemplo, em como esse homem lida com a saúde, em como esse homem, né, como nós, homens negros, lidamos com a gente, né, como a gente cuida. Você não vê esse caso que eu estava falando para você agora, contando isso? Sim, como se lida com isso? E aí eu acho que a gente puxa o debate, um pouco do debate, quando a gente olha os dados, né, partindo um pouco dos dados para olhar onde no sistema de saúde, por exemplo, esse homem negro está, e a gente vê que, primeiro, a gente acessa pouco o atendimento básico de saúde, e quando a gente não acessa, a gente coloca várias coisas na frente, né? As nossas fraquezas, que a gente põe como fortalezas, né? Fortalezas em ruínas, eu acho. A gente tem uns conceitos, né, de virilidade que eles, na verdade, dado o racismo, dado o machismo introjetado, eles são enfraquecedores vitais, assim, da nossa vivência. Né? Não é só a violência posta, né? É a violência, a autoviolência, né? Então, o que eu quis fazer com essa carta jogada ao mar é que nós, homens, primeiro que todos, de certa forma, tanto mulheres e homens, eles consigam identificar essas condições e que para os homens negros, dada o total descalabro no cuidado à saúde, né? Um exemplo que eu dou é que todo homem preto de até 25 anos, ele fala de finado, um amigo finado. Sim, meu amigo impressionante. Um amigo meu finado, um finado tal, finado tal, finado tal. Que é muito saudoso, o saudoso, né? E o finado. Dos homens, que a gente morre cedo, e não é só por arma de fogo, não é só por violência com arma de fogo, é na falta de cuidado também. Então, o que eu quis fazer era um chamado, né? Quem receber essa carta, se perceba nesse lugar, ou em que lugar você está no autocuidado, né? No cuidado a si mesmo. Linda percepção, velho. Muito lindo. Exato, e aí eu acho que dentro do sentido do que a gente usa, né? Eu falo do processo de saúde, da estrutura de saúde, mas eu falo também de auto-amor, né? Que a gente fala do auto-ódio. Sim. O auto-ódio ele tá aí, a gente conhece, ele é firme, ele é denso. Mas o auto-amor, cruel. Mas qual é a percepção nossa dos homens do amar a si, né? O amar a si também é se cuidar, né? Que é isso, a gente pensa às vezes o cuidado ao outro. Como é que a gente cuida do outro? Como é que a gente cuida do filho? Como é que a gente cuida, né, enfim. Mas como é que a gente cuida da gente também? Como é que o processo de amor que a gente tem a si mesmo, no sentido do cuidado, e às vezes a gente pensando mesmo para além da gente, né? Não é eu vou cuidar de mim porque eu só quero ficar bom, eu vou cuidar de mim porque eu preciso cuidar da minha família. Eu vou cuidar de mim porque eu preciso cuidar do meu filho.
sim. Eu preciso sobreviver para cuidar de quem depende de mim. E aí às vezes a gente não para pensar nesse cuidado que está para além da gente, que é às vezes o exercício mesmo do amor, mesmo, do cuidado para além da gente. Acho que às vezes a gente tem que puxar esse freio de mão para que nós, homens negros, a gente consiga olhar e ver de fato aonde está os problemas, os frangalhos, né, as arestas muito duras, que elas estão duras e onde elas passam, elas rasgam de certa forma, e nos rasgam também. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse processo de parada, né, que muitas das vezes a gente só quer caminhar, né, fazer as coisas andando, fazer as coisas, não posso parar, mas às vezes é preciso parar, porque daqui a pouco a gente não tem mais força para continuar andando, né? Então, o meu aviso com o livro, né, que tem vários outros autores, eu recomendo as pessoas procurarem, né, com várias visões, mas o nosso, né, o meu e do Douglas, o nosso processo foi olha de onde a gente veio, qual era o cuidado que nós tínhamos antes do descalabro, do descarrilhamento que a gente vive, Sim, como é que nós cuidávamos, como é que nós nos cuidávamos antes e como é que a gente se cuida agora, né? Qual é a nossa relação, por exemplo, com o Estado nesse cuidado? Sim, então foi mais ou menos isso, assim. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Tem mais alguma pergunta, Suane? Qual? Diga aí para mim, por favor. Pô, tá lindo, cara. Poxa, que sensível, que coisa linda, sabe? Obrigado, Maravilhoso, mestre. maravilhoso. Inclusive a forma como você transmite com tanto, sabe, tanta verdade, tanto carinho. Pô, você é maravilhoso. Obrigado, mestre. Cada momento vou me deliciando com você. Você é maravilhoso. Olha, Maravilhoso. mestre, Diga-me, senhor. Oi, fala, filho. É impressionante, eu escrevi uma vez um texto. Pera um pouquinho só. Diga, filho. Pode falar, Não, filho. a gente pensa o mundo dos homens, de certa forma, a gente pensa o mundo dos homens como um mundo bruto, né, um mundo rígido. Sim, rígido. E o meu processo ele foi inverso a esse. A partir do momento que eu busquei a entender o que nos leva a ser o que nós somos hoje, né, com todos os defeitos e também, enfim. Espera um pouquinho só, deixa eu entrar com a pergunta aqui. Parece Não, que melhor. tá batendo aqui na porta. Diga lá, Sônia, fala a pergunta. Faz a pergunta, por favor. A Paula Teles diz: Ivamar, se possível, fale o nome dos autores dos livros, porque nem sempre é possível ver na imagem. E aí contribui, né? Pergunta para o Tago. Nossa, Tago, como só passar todos os livros. Bora, Tago, mestre. você sem dúvida é a principal referência sobre masculinidades negras. Como você enxerga o aumento dos textos e a narrativa que falam sobre masculinidades negras? Como você analisa esse fenômeno? Haja vista que você é um dos pioneiros na escrita sobre masculinidades negras no Brasil. Carinho, muito carinho. Tá. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Já segue no bolo aí. Só mais uma pergunta aqui. Olha, que é Goiás. Goiás. Aqui, minha família preta, homens pretos, minha família são homens e mulheres pretas, é uma família preta, mas não temos vivido nossa negritude e ancestralidade. Tenho pegado a mim o desafio de resgatar o orgulho. O que foi abrir os olhos para vocês? E você não respondeu a pergunta sobre você ser dançarino, participar de um espetáculo de dança. A mim? Sim, foi feito junto com a Tago, sobre a garrafa lançada ao mar. Que É verdade, mestre. Sobre masculinidades negras. Você deu drible aí. E aí, qual o seu objetivo ao lançar essa garrafa ao mar? Bom, eu vou deixar você responder, depois eu faço as minhas. Que assim eu já falo dos livros. Tá bom. Fique à vontade, tá bom. Tago.
Tá, só que, ó, vamos tentar ser bem objetivo, porque quanto tempo nós temos? Vamos ver quanto tempo nós Não, a temos. gente tem tempo. Tem tempo? Então fica à vontade. Qualquer coisa, a gente dá um toque em você, a Por gente vai favor, maneirando o tempo aqui, a, vamos se encaixando. a gente vai falando, a gente vai falando. A gente vai falando. É. Tá bom, meu querido, fica à vontade. Assim, eu agradecido pela colocação da primeira pergunta. Eu acho que eu vejo a importância da escrita sobre os homens negros hoje de maneira muito interessada, né? Eu acho que foi um movimento de expandir o entendimento sobre não apenas as condições dos negros, né, dos homens negros, no sentido de a gente pensar só o racismo dado vindo do branco, né, das coisas que nos afetam, às vezes no sentido de escrever, ou na verdade sempre escrever a partir das situações, né? Não sobre nós, como nós nos percebemos a partir dessas situações. Eu acho que esse processo, esse movimento dos homens escreverem, expandiu muito no sentido de que a gente falava pouco, os homens negros falavam pouco sobre si. Eles falavam sobre... E eu acho importante a gente fazer uma distinção, não que os homens negros não escrevessem, eles não falassem, mas é diferente a gente escrever sobre a condição do povo preto, a condição da população negra, o racismo no Brasil, e a gente pensar como é que os homens negros, eles enfim pensam as suas próprias relações, né? Eles pensam os seus próprios afetos. Eu acho que eles pensam a sua relação com quem eles vivenciam, né? Porque muito do que a gente escuta, ou ouviu, ou leu, é sobre as percepções sobre o que os homens negros fazem, o que os homens negros produzem, ou não fazem, né? E eu acho que esse processo da escrita, se a gente transpor para a fala, né? Quando eu falo, de certa forma, não é só minha presença, eu anuncio a minha importância, de certa forma, a minha visão, a minha elaboração. Então, eu acho que essa elaboração íntima desses homens, eu acho rico, eu acho um processo rico, porque ele permite a produção de entendimento, ele permite a produção de certas negociações que antes elas não estavam postas, né? Porque se eu elaboro sobre o senhor, se eu elaboro sobre o meu vizinho, e aí eu observo e elaboro sobre ele, isso não é uma negociação, isso não é uma conversa, né? Isso não é uma situação, de certa forma, de equilíbrio. Não que o equilíbrio ele seja dado, mas no sentido da troca, né? Eu acho que essas conversas, elas permitem troca e elas permitem entendimentos que eles não estavam postos. Por isso, eu já acho rico, né? Qual era? Porque foram duas perguntas, eu devia ter anotado. Qual era a outra? Tá. São duas perguntas. Uma ele tinha anotado, mas eu acho que você respondeu a outra sim. Sobre a família negra de Goiás. Sobre a família negra de Goiás, correto. Como vocês abriram os olhos para entender a identidade negra de vocês? Como vocês fizeram para abrir os olhos para entender essa identidade de vocês, tá? Essa é a pergunta. Eu acho... Pode responder? Pode, fica à vontade. Olha, eu acho que assim, cada lugar, cada família tem um jeito, mas eu sempre acho que assim, o meu processo para eu buscar minha negritude foi ouvir, sabe? Ouvir ouvir minha mãe conversando com a minha tia, né? Ouvir o meu avô conversando com os meus tios, com meu pai, né? Acho que o processo da escuta, no sentido primeiro a gente captar o que eles trazem para a gente, porque muitas das vezes a gente tem um referencial de negritude meio modelo, né? Meio dado, no sentido quase
de uma fórmula, de uma moldagem, e na verdade, não tem, meu. Então, o meu processo de negritude foi muito escutar, e aí mais para frente, né? Porque primeiro, quando a gente é mais jovem, a gente escuta, e depois a gente começa a perguntar. A gente começa a perguntar a partir do sentido da busca que a gente quer fazer, né? Quais são as buscas que nós queremos fazer, assim. E aí, porque às vezes os nossos pais, os nossos mais velhos, os nossos parentes, eles têm, eles têm a memória. A memória está lá para eles. Só que não é uma memória acessada. Não é uma memória acessada. Eu acho nosso dever, antes da gente pensar em um sentido de resgate, que seja, sabe, uma ideia de que eles precisam aprender algo, né? Que os nossos mais velhos, eles precisam aprender. Pode ser que eles possam aprender, mas eles possam aprender no sentido da troca, né? No sentido do que você traz a partir do que eles trouxeram também. Eu acho que é isso, assim. Acho que deu para, né? Eu vejo que você realmente consegue fazer com que a gente. Eu acho fantástico a forma como você expressa. Eu acho que é isso mesmo. Você tem me dá essa liberdade de pensar dessa forma, sabia? Realmente muito bacana. Muito É que bacana. eu tenho receio Querido, também, mestre. querido, é o seguinte, tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Nós, antes de fazermos essa live, né, nós conversamos com algumas pessoas. Nós se sentir um pouco como que a gente ia fazer isso. E nós falamos com uma pessoa que a gente, eu tenho muito carinho por essa pessoa, por esse escritor maravilhoso, que é o nosso Luiz Fulano de Tal, né? Assim. Quando o Luiz Fulano de Tal pega e fala pra gente assim, olha, o Luiz Fulano de Tal, gente, ele tem 2 livros escritos. Ele tem A Noite dos Cristais e tem um outro livro também chamado O Soldado, como que é? O Soldado dos Túmulos, como que é? Oh, meu Deus. É um nome meio O nome grandinho, do né? livro A Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais e o outro, o Soldado... O Túmulo do Soldado O Desconhecido. Túmulo do Soldado Desconhecido. É isso, minha memória falhou aqui. É isso, querido. Bom, enfim, nós fizemos essa conversa com ele. E ele pega e fala para mim uma coisa que é interessante, né? Que é, você faz essa leitura de tudo, como você, essa percepção que você faz na sua escrita. E, de repente, ele me traz um outro elemento, né? Que é essa escrita acadêmica, né? Que ele bem falou para a gente, olha, poxa, bom, ele expressou de uma forma, né? De que existem esses 2 lados de escritas, né? E eu queria que você falasse um pouco desses 2 lados e as pessoas vão compreender um pouco até como a gente fez a pesquisa. Por favor. Não, sim, sim. Eu acho que esses dois processos, né, essas 2 escritas, elas são o que a gente tem, né? Eu acho que, de certa forma, a primeira escrita, essa escrita intelectual, ela Sim. não deixa de ser importante porque ela traz, enfim, Lógico. tem um tipo de cruzamento de informações e nos traz também a referência desses outros nossos mais velhos que entraram na academia e produziram e permitiram que a gente nos passasse, de certa forma, o bastão, né? O bastão de luta, o bastão de conhecimento, de um conhecimento histórico e social que a gente talvez teria, mas o alcance dele seria menor. Então, acho que... Mas só que é isso, ela é uma escrita fechada, ela é uma escrita para um determinado modelo, um determinado grupo, e eu acho que ela acaba não... É isso, ela não é uma escrita feita para circular, né? Essa escrita meio intelectual, mais intelectual, ela não é feita para circular. Eu sou muito acusado de ter uma escrita intelectual, né? Eu acho que...
eu acho que interessante é que quando o Luiz pega e coloca pra gente, não, olha, quando eu vou fazer o meu TCC, lê minha mãe, meu tio, meu primo, minha avó, a mesa, a banca, né? É 10, 15 pessoas que lê. Não, sim. Agora, quando ele transforma Essa esse é a trabalho, como necessidade foi da o gente transpor o conhecimento. cara, de transpor o conhecimento, nossa, é fantástico isso, né? Essa forma como ele descreveu isso para a gente, essa pesquisa que a gente fez com o Luiz Fulano de Tal. Ah, o Luiz Fulano de Tal, gente, ele está lá no Iapoc, lá na pontinha do mapa ele está. A gente conversou com ele, um grande escritor, famoso, assim, de um carisma, de uma... O negócio dele é a escrita, né? O negócio dele é a escrita. Sim, Eu vou sim. responder a minha pergunta aqui, meu querido, agora. Vou responder a minha. Me fizeram duas perguntas, né? Com relação aos livros, tá? Aqui, ó. Com relação aos livros, tá vendo? Esses que eu estou colocando aqui, segura aqui um pouquinho para mim, segura aqui. Esses que eu estou colocando aqui, todos eles, todos esses livros, vão estar no site do Fragmento. Tá? Referências As referências, vão estar todas as referências vão estar lá, todos os livros. Todo esse material que eu vou estar apresentando aqui, ó, como nossa Rebelião dos Senzalas, com Clóvis Moura, isso aqui vai estar tudo lá. Olha, esse livro maravilhoso também, ó, tá? Então eu queria deixar para vocês que esses livros vão estar todos lá, que isso aqui é Adalberto Camargo, Oswaldo Camargo, isso aqui, né? Oswaldo Camargo, esse livro, olha, entendeu? Então vão estar todos à disposição, entendeu? E algum material que eu acho que é interessante a gente ir conhecendo, que é o pessoal lá de Olhos Quilombos, aquele que eu te sugeri para você ler, tá vendo? Esse aqui, ó, Uhum. você está fazendo a pesquisa. Esse livro é fantástico, maravilhoso, esse livro. Tem um outro também, esse aqui não é, esse é do Fábio, tem do Décio também, que é Uhum. maravilhoso, que fala sobre quilombos. Então isso eu vou deixar. Então, como resposta, eu não vou ler todos agora, mas eu vou deixar que vocês procurem lá no fragmento, lá na página, que eu vou deixar tudo direitinho para vocês, tá bom? Essa é uma coisa. A outra coisa foi como foi me jogar, né, estar dentro de esquina, né? Ai, meu Deus do céu, gente, estar dentro de esquina é uma história que me fez mexer comigo a história da minha vida. Eu consigo ainda escutar Teresa Santos me dando bronca no teatro, né? Ainda quando mais bem jovem. O teatro em Angola, desenvolvendo o teatro em Angola também, para mim, como é que foi marcante, né? Trabalhar com o teatro lá, foi muito marcante para mim, foi muito forte. Então, essa coisa do autor e da cultura sempre teve muito envolvida dentro de mim. Mas aí, com o passar do tempo, com as viagens que eu tive que fazer como consultor quilombola, pelo Ministério da Previdência Social, que fui fazendo, visitando os quilombos pelo Brasil, e que fui parar em Macapá, e que no qual Macapá eu me dediquei durante 15 anos dentro de Macapá, estudando a cultura dos quilombos. Né? Então, eu me afastei. Só que quando eu chego em São Paulo, essas duas criaturas maravilhosas, chamado Douglas e Annelise, que estava com fragmentos explodindo, fazendo coisas lindas sobre dança, olharam para mim e falaram assim, pô, Negrão, você tem 60 anos, mas não, acho que você ainda dá para rebolar. Eu digo, rapaz, pense saber o que vocês vão fazer comigo. Foi um exercício maravilhoso de corpo que eles me deram. As aulas que eu tive, o cuidado que eu tive como homem preto de 61 anos, ali no meio daqueles jovens lindos, maravilhosos, sabe? O cuidado que eles tiveram comigo. Todos eles, sem exceção. Sique, o nosso querido Sonho, que machucou a perna, o Um Melvin, abraço para ele. com o carinho maravilhoso que ele tem, o Eduardo, sabe? Então, assim, passando por esse momento, esses
6 meses de vivência com eles, depois de chegando de Macapá, de trabalhar com os quilombos, estar com eles, fez um negócio que fez me renascer de novo. Digo, pô, rapaz, vamos trabalhar isso sim. E a satisfação de poder ainda... Tem uma coisa que foi mais interessante de tudo isso. O desafio do que eu estava plantando devagarzinho nessa viagem que eu fiz pelo norte, discutindo masculinidade. E aí, eles me trazem para discutir uma masculinidade na dança, discutir afetividade. Isso abriu mais, eu estou me dando o direito de abrir mais, de estar mais sensível, de estar, sabe, e ainda trabalhando o meu corpo. Eu só tenho a agradecer, meu querido. Então, a minha resposta é simplesmente uma vivência, é um momento de transformação, como os 10, que nem eu estou escrevendo um livro que eu falo cada 10 anos da minha vida. Né? Então, esses 10 anos agora, esse para mim, está sendo um dos paradigmas de mudança, que me ajudaram a pensar, inclusive, na questão da afetividade, com mais carinho, com mais, sabe? Porque a gente não aprende sabendo. Nós, na quebrada, nas esquinas do que nós estamos pela vida, ninguém fala para você, meu amigo, trata a história assim, não é desse jeito. Uhum. Nós estamos fazendo as coisas, nós mesmos vamos fazendo. É difícil encontrar um humano que vem com carinho para conversar com você, até porque você tem que ser macho, pô. Entendeu? Então isso tem aberto assim... Ainda tenho muito que aprender, mas muito, velho. É isso a minha resposta. Mais uma resposta, mais uma pergunta, Sônia? Sim, dá para fazer mais Legal. uma. Parabéns, mestre. Mais uma Parabéns rodada de pelo pergunta processo. aqui para nós. Mas é isso, você entendeu, Alberto? Se eu conseguir te passar isso? A minha explicação, será que chegou ao seu contento, ô, meu querido Tago? Nossa, que... Deu para ficar... Como assim? Tá Aí, ótimo, meu mestre. querido, olha, aí depois de eu ter passado e criado o primeiro sindicato, o primeiro seminário com 4 centrais sindicais e levar uma proposta para a África do Sul. Quando eu fiz esse movimento aqui, criei esse movimento aqui, junto com essa mulher aqui, maravilhosa, que escreveu esse livro aqui. Essa mulher maravilhosa, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Sabe? Que é do Espírito, que era presidente do Espírito, Neide Fonseca. Pô, velho, ir para a África do Sul, representando o sindicato, discutindo a questão da Conferência Mundial. Sabe? São vivências desses 10 em 10 anos que, porra, eu estou sendo abençoado. Tá? E quando eu ainda recebo esses anjos pretos ainda que falam, vamos dançar. Isso que é bacana, né? Isso que é bacana. Ciane, diga lá, por favor. Mas isso é interessante, mestre. Depois eu falo aí. Acho... Tá, legal. Bom, a gente tem uma série delas aqui, eu estou tentando agrupar para ficar mais fácil. Gente, tem bastante pergunta. Tá, vamos ao Tago primeiro. Tago. Eita, bora. É pra ti, velho. Tago, é possível, na visão de vocês, entender a escrita como uma importante possibilidade de fortalecermos a nossa saúde a partir do reconhecimento e do conhecimento de diferentes narrativas? Tem uma do Tiago que segue nesse mesmo caminho, que é, algumas vezes, Tago, você citou as referências femininas da sua família para formar a sua referência de masculinidade. Como as referências femininas de sua família próxima contribuíram para a sua formação e para a sua masculinidade? E aí eu vou fazer uma terceira, porque aí eu acho que a gente pode fazer de 3 em 3, senão fica difícil de a gente pegar o foco. Tem que anotar, porque são... A ideia a ideia de leitura dos nossos irmãos e irmãs pode ser uma experiência de fortalecimento na condição de saúde? Ah, não, é a mesma. É mesmo. Afrofuturismo, enquanto uma perspectiva onde o povo preto é próspero, como disse o escritor Fábio Cabral. O que acham sobre esta ideia? Isso é sobre escrita? É sobre saúde da população negra?
De novo, o Nossa, ótima pergunta. afrofuturismo enquanto uma perspectiva onde o povo preto é próspero, como disse o escritor Fábio Cabral. O que acham sobre a escrita, sobre esta ideia e sobre a escrita da saúde da população negra? Eita! Sigamos? Sigamos. Ótimo, ótimo. Ótimas perguntas, assim. Eu agradeço a participação de todos e todas nessa live e com perguntas tão interessantes. A saúde como no processo de leitura, como fortalecimento, né, da saúde. A leitura como fortalecimento, né, do processo de saúde. Eu acho essencial, assim. Eu acho que a gente, além dos modelos das pessoas que a gente percebe que se valorizam, né? Se valorizam mesmo, assim, no sentido de que se cuidam, né? Enfim. E aí eu acho que a leitura ela é uma chave de compreensão absurda, assim. E aí não, assim, eu acho que a gente para pensar as nossas vivências, as nossas, enfim, histórias, a leitura ela já abre uma dimensão, ela já abre um portal enorme para a gente. Assim. E eu acho que, no sentido do autocuidado, ela reafirma isso. Né? Porque, às vezes, o que nos falta, às vezes a gente precisa de certas determinadas referências, não que a gente não as tenha, mas às vezes elas não estão tão próximas assim. Né? E eu acho que a leitura ela aproxima, ela dá liga, ela dá elo a essas aproximações e reafirma algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, e aí pensando, né, eu sou candomblessista, e aí às vezes a gente não tá, a gente não tá no terreiro. É isso, as pessoas estão às vezes lê um pouco sobre processos curativos com folhas, que é algo tão comum na nossa tradição. Isso pode te aproximar, por exemplo, da sua avó, pode se aproximar, por exemplo, da sua tia, que ela sabe, mas ela não sabe do seu interesse, né? Eu acho que a leitura ela pode ser tanto um caminho próprio, né? Um caminho único, mas eu sempre acho que ela misturada com a nossa realidade, ela misturada com a nossa pelos caminhos onde a gente anda, ela se torna mais forte, né? Se torna mais palpável e mais presente do que a gente precisa. Então, acho que a leitura, não só para a saúde, a leitura para qualquer referência, para qualquer ação, estímulo que a gente queira fazer, ela é um processo de fortalecimento nesse objetivo. Né? E aí, referente à segunda pergunta, o padrão feminino, né, as referências femininas, eu acho que ninguém consegue, apesar de eu falar sobre masculinidades, né, eu falo sobre masculinidades, mas eu sou uno, no sentido das presenças e referências e energias masculinas e femininas, como todo mundo. Né? As minhas referências femininas, elas foram muito importantes, porque primeiro, né, assim, eu como boa parte das pessoas pretas, assim, né, por conta de várias questões, racismos e, enfim, outras debilidades sociais, geralmente as pessoas pretas, principalmente homens, eles costumam ser mais próximos das mães, mais próximos das figuras femininas, porque são as figuras femininas, de certa forma, que nos dão o sentido de carinho que a gente está acostumado a ver, né? O sentido do abraço, o sentido da palavra mais sensível. Os homens, essa cultura enrijecida e que deturpa também, ela costuma colocar o carinho como cuidado, e o cuidado está sempre no campo feminino. Então, para eu pensar, boa parte da minha
formação, e aí formação emocional, né, veio das minhas referências femininas. As minhas referências masculinas, elas foram muito importantes, são muito importantes, né? Meu avô e meu pai, meu tio, eles são os meus pilares, de certa forma, das minhas referências masculinas. Porém, eles se transformaram e se tornaram referências muito maiores a partir do momento em que eu comecei a estudar de maneira mais aprofundada a masculinidade. Porque os referenciais masculinos que eu tinha também eram muito perpassados pelas visões construídas sobre os homens negros. Sim, com certeza. Então era debilitante. Às vezes eu pensava, eu amo meu pai, mas tem sempre o mais. Entendeu? Você ama o seu, né, a sua figura masculina, mas tem sempre um porém. Enfim, lógico, a gente tem que problematizar. Mas aí eles se tornaram, eu entendi, passei a entender, né, o quão eles foram importantes no que eu sou hoje a partir do momento que eu comecei a estudar a vida deles também. Nesse processo de estudar sobre a minha família, eu estudei sobre os homens também. Escutei minha tia falando do meu avô, escutei, né, falando da minha avó. Só que as minhas figuras masculinas, femininas, elas foram basilares, né? E continuam sendo, né? Agora, hoje, eu não tenho nem meu avô, nem meu pai, nem meu tio. Todos já faleceram. Daí volto de novo no sentido da saúde, né? O meu pai e meu tio, eles morreram antes de completar 50 anos. Então, morreram num padrão, né, de expectativa de vida, eles morreram muito cedo, né? Então, hoje, continuo tendo a referência, as mulheres, elas continuam tendo uma referência central na minha vida. Só que agora eu consigo fazer essas trocas, esse vai e vem, né? E colocar essas duas pontas como o meu eixo, não um ou outro, né? E a terceira, o afrofuturismo, eu acho esse movimento, e aí mando um abraço apertado e muito fraterno para o meu irmão Cabral, que é uma das pessoas que são pioneiras na discussão, né, sobre o afrofuturismo no Brasil. Eu acho que o afrofuturismo ele abre uma perspectiva da gente pensar um mundo pós-racismo, pós-racista. Como é que a gente pode pensar um mundo onde o racismo ele não é o eixo? Isso é uma possibilidade que a gente não pensa hoje. Na verdade, quando a gente fala um mundo sem racismo, a gente projeta o que a gente quer, né? A gente fala assim, a gente quer um mundo sem racismo, mas o que é esse mundo sem racismo? E aí eu acho que o afrofuturismo ele acaba sendo uma possibilidade de resposta. Da gente pensar condições de pessoas pretas que não são determinadas pela opressão racial, pela opressão e pelo desequilíbrio, né? Por uma hierarquia, enfim, opressiva. Sim. Isso é um apontamento para mim, né? Essa minha experiência é um apontamento de esperança. É um apontamento de utopia. Nós, como povo, precisamos ter as nossas utopias. E as nossas utopias, elas podem ser, às vezes, muito curtas, no sentido eu quero minha casa, eu quero meus filhos comendo bem, e também está certo. Mas eu acho que quando a gente pensa enquanto povo, a gente mira para algo mais profundo, para algo mais impactante e coletivo, assim. E eu acho que quando a gente olha o afrofuturismo e nessas possibilidades dele pensar literatura, pensar outras realidades, é um sentido também de nos dar esperanças e alternativas da gente pensar o mundo que a gente quer. E acho que no mundo que a gente vive hoje, para as situações que a gente vive hoje, isso é essencial. É essencial a esperança. É essencial a projeção. Porque se a nossa projeção for curta, a gente vai pensar a realidade que a gente vive.
as realidades que a gente vive. E as realidades que a gente vive, elas são, é isso, totalmente enfraquecedoras, de certa forma. Então a gente tem sempre que puxar, né? Puxar e trazer o que nos projeta para frente, né? O que nos incentiva, o que nos faz também resilientes ao que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que é uma das portas, como várias outras. Eu acho que a gente criou vários mecanismos, a literatura é um deles, né? As histórias, enfim, são momentos, são plataformas, estruturas de proteção, né? Então, eu acho que o afrofuturismo é uma, o samba é um, o terreiro, o slam, são espaços, a arte para a gente. E aí eu coloco, já vou terminar, eu acho que a arte, quando a gente pensa a cultura, e aí eu gosto muito das falas do meu mestre de capoeira, o mestre Zelão, às vezes a gente pensa a cultura como numa pegada meio de fetiche, numa pegada meio... E cultura é um sistema. E o nosso sistema cultural, acho que é o que determinou a nossa sobrevivência, né? É o que determina a nossa sobrevivência hoje, o que permite a nossa sobrevivência hoje, a nossa sanidade. Então, eu acho que enfim, trazendo as escritas com a arte, ela é o nosso devir ao mundo, né? Como é que a gente quer que o mundo seja. Maravilhoso, maravilhoso. Muito maravilhoso o que você fala. É de um carinho muito grande. Viu? Uma outra coisa que eu queria apontar, eu queria perguntar para a Suane. Suane, tem outra pergunta antes? Tem mais perguntas, sim. Por favor. Okay. A gente consegue fazer com que as pessoas que estejam perguntando todas sejam contempladas. Eu acho que é interessante. Tem uma pesadona aqui, pesadão. Diga lá. Mestre Ivamar. Para mim? Opa. Como você vê a presença do uso de homens negros sexagenários na arte? Como podemos pensar as intersecções intergeracionais nas produções artísticas contemporâneas? Ivamar, em qual momento na sua trajetória maravilhosa que a dança e a literatura se encontram? Como vocês veem as relações entre masculinidades negras, sociabilidade nos mundos dos trabalhos? Estou estudando Só Nós da Estiva, o grupo de dançarinos estivadores negros de 88 anos que queria ouvir suas opiniões. Meu Deus do céu, gente! Não faz isso comigo, gente! Que lindo! Que carinho, que lindos, maravilhosos! Antes de você começar essa resposta, eu vou fazer uma coisinha aqui, e aí a gente vem para o último bloco de perguntas. Gente, Tago, que beleza? maravilhoso! Beleza! Não, hoje me ligou um rapaz lá ele tá na África, um africano, ligou para mim da África esse dia, o Mohamed, ligou para mim dizendo, pô, mas eu vou estar na live, eu quero escutar. Então, vou aproveitar para agradecer pessoas de vários estados que estão aqui, mandando mensagem para você no seu WhatsApp, no Instagram também, que estão conseguindo acompanhar a live. Legal, bacana. Tá? O Neto Silvério, a Adriana Toledo, a Mafane, tua sobrinha, abraço. do Amapá, a Lucinéia, lá do Oiapoque, online também, a Neia San, a Paula, tem gente do Pará, de Goiás, do Amapá, de Manaus, rapaz. a Martinho passou por aí. Carinho esses irmãos aí, né? Esses irmãos lindos, pô. Suane, você me fez eu ficar emocionado. E me repete a pergunta para mim, por favor. Repete essa pergunta, porque eu fiquei emocionado com essas pessoas. Como você vê a presença dos homens negros sexagenários na produção artística contemporânea? Em qual momento, na sua trajetória maravilhosa, que a dança e a literatura se encontram? E aí, para os dois, né?
Como vocês veem as relações entre masculinidades negras e sociabilidade no mundo do trabalho? Estou estudando. Só nós da Estiva. Grupo de dançarinos e estivadores negros, em 88, que queria ouvir a opinião de vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu vou começar aqui, meu querido. Sexagenário. Na verdade, eu falo para todo mundo, gente, eu sou um homem sexy. Aí todo mundo dá risada e digo, olha, eu sou um sexagenário. Mas, enfim. Eu vejo, quando eu começo a olhar de cada 10 em 10 anos da minha vida, e vejo as mudanças que aconteceram, né? E o quanto a dança foi importante e é importante para nós, né? O quanto é rico você sentir o seu corpo. Tem uma palestra que eu fui fazer dos meninos de hip hop, lá no Iapoc, junto com o pessoal da Guiana Francesa. O pessoal de lá, fizeram uma reunião e tal. Aí, na hora, eu peguei emocionado com os meninos dançando, aquela coisa toda, e eu via nos olhos deles uma coisa que é muito interessante, que é aquele segundo. Aquele segundo onde que o seu corpo vira, ele gira de uma tal forma que a sua perna levanta, ou o seu olhar, aquele segundo transforma uma pessoa. Naquele segundo, ele sente que ele é o rei. Naquele segundo eu via a propriedade deles, a coisa viva, daqueles meninos guerreiros, inclusive de Macapá, os meninos do hip hop de Macapá que estavam lá. Como isso é forte e muda e dá para você, parece que fica acoplado dentro de você. Está faltando uma coisa para se encaixar. E quando você, nesse segundo, entende o que é ser, o que é se entregar, o que é... Eu vejo um momento que a afetividade se encontra, sabe? É um momento de afetividade. E, ao mesmo tempo, é um momento de você se sentir-se importante como pessoa, como homem, como negro, como gente, como lidar com o outro. Essa sensibilidade de fazer um sujeito melhor. A dança traz isso. Então, para mim, quando fala do sexagenário, nós de 60, 70 anos, poxa, dance, porra! Dance, porque está faltando segundos na nossa vida, segundos para nos entender, inclusive essa afetividade. Essa coisa de se libertar, dessa coisa presa, dura, que você não quer pôr para fora. Sabe? Deixa o peito, se largue, se solte. Então, é rico. Para vocês, queridos dançarinos, são maravilhosos. Não, falando de vocês, eu lembro o pessoal das Sameninas, as meninas das Sameninas lá da igreja do Rosário. Entendeu? Então, e outra coisa, como o movimento do seu corpo, essa coisa de poder, sabe, ter essa liberdade do movimento, de trazer, de acariciar. Né? Isso é muito lindo, é muito forte. Então, pode ter 60, pode ter 70, pode ter 80, pode ter 90, vai! Porque aí é o nosso poder, a nossa energia, está aí dentro. Quando a gente põe essa para fora na dança, nossa senhora, as mulheres de Macapá. Cara, eu me apaixonei de ver as mulheres negras, sabe, imagina as idades, dançando mar abaixo naquela roda e os homens dançando. Gente, e com uma liberdade de jogar o corpo, não precisa de desenho, é com os passos certos e incertos. Esses passos certos e incertos faz a gente se sentir feliz, porra, não é? É bem isso, né? Então, a minha resposta para vocês, dancem, continuem dançando. Agora, quanto
quanto à dança e à literatura, eu vou te ser muito sincero. Se eu tenho a literatura hoje, é por causa de uma pessoa, que foi meu pai, meu paizão. Ele cobriu a vez do meu pai, no sentido de estar perto, de estar trazendo, puxando para todo quanto é lado e mostrando o melhor caminho. Foi meu irmão Ivair. Tá? Então a literatura, aqui, ó, doutor Ivair Augusto Alves dos Santos, a pessoa que eu tenho, nossa, muito orgulho de ser irmão dele. E ter sido filho dele, foi tudo. Ele que mandava em mim. Né? Então a literatura, ela traz aí. E quando ele me traz a literatura, ele me traz o movimento negro, onde eu conheço quem? Teresa Santos, onde eu conheço Hamilton, onde eu começo a me integrar no movimento negro desde os anos 70. Eu sou do movimento negro desde os anos 70. Tem uma grande caminhada, que uma outra hora a gente pode conversar. Mas é isso, Stone. Vai, Stone, qual é a pergunta? A outra dele, eu acho que eu respondi as duas. Né? Ah, senhor? Respondi as duas? Consegui responder as duas? Deu para entender, Bruno? Sim. Hein, Thiago? Nossa, deu? Sim, mestre. Eu gostei bastante da sua... Tá, gostou, Bruno? Sim, os senhores colocam bastante Vamos assim... ao Tago de novo. Aí, você, Tá. Tago, segura essa agora. Bora. Você, meu filho. Eu acho que as nossas... Que é assim. Peraí que ela vai fazer a pergunta para você, filho. Peraí, faz. Contribuição que é assim, a presença do mestre Vamar no espetáculo Esquina é essencial, pois as suas experiências como homem negro sexagenário nesse trabalho nos ensina demais. Demais. Tem uma pergunta que é do coletivo Bacuri. Pesquisa da UNB. No Brasil, apenas 2,5% dos livros publicados tinham autores negros. Como criar pontes que permitam os negros estarem aceitos como protagonistas no seu trabalho e história? Tago, você já fez algum trabalho que te rasgou e te modificou como homem preto? E o que podemos fazer para essas informações que muitos dos nossos irmãos não têm a oportunidade ainda e estão cegos para a gente montar uma base forte? É isso. Conseguiu pegar as três, Tago? Conseguiu, Peguei a masculinidade e suas responsabilidades, o dos autores negros e esse do trabalho que modificou. São essas três? São essas três. São essas três. Beleza. Eu acho que a relação entre masculinidades negras e sociabilidades é um pouco do que o mestre estava falando antes, assim, né? As nossas sociabilidades, elas são permeadas de certa forma por eu vejo, né? Por um carinho agressivo em boa parte dos momentos, né? A nossa maneira de lidar com o carinho, com o cuidado, às vezes é batendo, às vezes é xingando, que é uma maneira sempre de reafirmar a virilidade, né? A masculinidade no sentido de, não, eu não vou falar que eu gosto dele, não vou falar que ele tá bonito, não vou falar que ele tá elegante, vou falar que ele tá zoado, mas e os homens, eu acho louco que os homens, eles entendem aquilo como um sinal de carinho, é uma inversão das coisas. Sim. Porque é isso, porque você não abre o espaço para que esse sentido de cuidado ele apareça, né? Então, eu acho que as nossas sociabilidades, elas estão sempre atravessadas por aí. Estão sempre atravessadas pela falta do carinho, mas olha que louco. Elas não estão atravessadas pelo carinho, mas boa parte dessas relações, dessas nossas sociabilidades masculinas, elas têm um sentido de honra e lealdade, muitas das vezes, que sobressai a noção da autopreservação, né? No sentido de que vários homens
se põe na frente por um amigo, no sentido de risco de vida, no sentido de algo sério. Você vê vários relatos de homens que se põem em risco para cuidar dos seus amigos. E é meio uma ordem, né? É meio uma ordem, é um não código. Vacila, mano, não vacila na quebrada, não é isso? É um código, sim. Não vacila aí, velho, não vacila. Tá marcando, é um código. Não é assim? Mas só que é isso. Só que é isso, esses códigos, eles são... A gente transpõe para as relações de trabalho, né? Nas relações de trabalho entra outras coisas. Nas relações de trabalho entra o nosso lidar, né, com as pessoas brancas, com as hierarquias, né? Sim. Com as estreitezas, vamos dizer assim, das nossas respostas, né? Que a depender do lugar a gente não pode dar a resposta que a gente quer, a gente tem que escutar. Então, essa nossa sociabilidade, ela acaba sendo muito restrita, no sentido da gente se colocar como a gente quer, como a gente deveria, como a gente acha que a gente deveria se colocar, ou que a gente sente que deveria se colocar. Agora, você vê que é interessante que isso, quando vai próximo de um homem sexagenário, o quanto isso é mais resistente. Não, sim. Como é resistente. Eu não consigo dar um abraço. Eles falam, opa, né? Se sente esse distanciamento, né? Se tem essa dureza, essa coisa de ser um macho, de ser o grande... Mantém esse código, né? É isso. A gente ainda tá na percepção do carinho, do afeto como fraqueza. Sim, como algo que é uma armadilha. Isso tem... Não é só... Eu acho que não é só um aspecto masculino, acho que também tem referências da nossa... da história escravagista, né? Do legado escravagista em nós, mas para a gente ficou mais, assim, no sentido de rever ou de mudar. Acho que a gente ficou muito mais duro para sobreviver mesmo, eu acho. E aí descascar isso é uma armadura que a gente leva para qualquer lugar. A gente usa essa armadura no trabalho, mas a gente usa no banheiro sozinho. Usa na sala com os filhos. A gente não... Resposta, eu acho que a gente tem... Aqui acho que dos autores negros, eu acho que um dos caminhos são as nossas próprias produções, assim, né? A gente tem tido um boom, tem tido aí uma difusão, né? De, por exemplo, editoras negras, de trabalhos, enfim, que focam na difusão de livros, material didático para pessoas negras. Eu acho que a gente tem que... E às vezes não, né? O processo de propaganda ou de conhecimento dessas editoras, ou de conhecimento desses espaços que possibilitam a difusão desses materiais, eles não são... É isso, a gente não tem acesso. Eu acho que esse é um dos caminhos possíveis para que a gente consiga aumentar a incidência, né, de trabalhos que versem sobre as nossas vidas, que versem sobre as nossas referências históricas, né? Então, tem vários caminhos, né? Esse é um dos que mais me agradam, né? No sentido de que a gente tem a liberdade de a gente produzir algo e não ter recorte, esse monte de recortes, igual quando nós vamos submeter alguns trabalhos e eles são rechaçados por vários motivos bem torpes, né? Que não tem público, que o público negro não consome, e, enfim, são várias barreiras que a gente vê, que a gente sente, né?
são colocadas que fazem com que apenas 2,5% dos livros, enfim, tenha autores negros. Então, acho que a gente tem que... eu não sou a favor... Às vezes, a gente tem que estar... Às vezes, a gente tem que estar de maneira obrigatória em determinados lugares, mas acho que se a gente puder fazer o nosso lugar, acho que é sempre mais... Mas não é só mais prazeroso, mas é mais libertário. Acho que é muito mais libertário a gente produzir esses nossos espaços e colocar da maneira que a gente consegue os nossos projetos e os nossos produtos e as nossas produções no mercado, as nossas produções para quem de fato a gente quer alcançar, né? Tá. Um trabalho, deixa eu só responder aqui, mestre, o trabalho que me modificou como homem preto, foram vários, mas um que eu posso chamar atenção é um trabalho que eu fiz com o nosso grupo de formação, com o meu coletivo de formação Marcos Garvey, ciclo de formação Marcos Garvey, que a gente fez em 2016, pautado na discussão sobre masculinidade negra, com homens periféricos, assim, e foi muito rico. Eu sempre acho rico quando a gente vê um homem preto se abrir. Eu acho que isso é uma das maiores, uma das coisas mais bonitas. Não é vergonhoso. Da gente conseguir se abrir no sentido porque o se abrir para nós envolve várias questões, envolve intimidade, envolve segurança em quem está ali, né? Envolve respeito também, envolve, de certa forma, em alguns momentos também, exclusividade. Porque a gente só consegue acessar o outro, né? Ouvir o outro, quando esse outro ele se sente, de certa forma, seguro. Ainda mais quando a gente sempre pensa que o que, na verdade, os homens pretos pensam é que todo o processo dele íntimo, ele é uma fraqueza quando ele é exposta. Ele é algo que vai se voltar contra ele. Então ele não fala, então ele não põe, então ele tergiversa, então ele esconde, né? Então eu acho que esse momento foi um momento muito rico que de eu ver jovens, eu ver pessoas mais velhas, elas se abrindo sobre o que, por exemplo, o que lhes dava medo, sabe? O que lhes dava medo, o que lhes dava... Então acho que sempre acessar esse outro, que também é me acessar, que também é me rever, acho que foi o que mais me modificou, porque toda vez que eu consegui fazer isso, eu de certa forma fui modificado, de certa forma eu pude entender um pouco mais sobre mim, sobre ele e sobre mim. Thiago, então, acho que... Thiago, meu querido, desculpa só te cortar, mas nós estamos já partindo para o finalmente. O nosso tempo já está se fechando. Tá? Então é o seguinte, eu acho que já seria legal você já fazer o seu fechamento. Não, sim, eu gostaria de novo agradecer ao senhor, mestre Ivamar, ao Fragmento Urbano pela oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente puder falar, mais a gente puder expor, né, mais a gente puder propor também, mais a gente vai ampliar esse campo, mais a gente vai ouvir, mais a gente vai se reestruturar, né, e se modificar. Então, eu fico muito agradecido pelas perguntas, né, por eu poder acessar também algumas coisas que não estavam, enfim, não eram algo que eu pensava há muito tempo. Então, é isso, assim, agradeço a participação das pessoas, de todos que participaram dessa live, e é isso, assim. Estou muito grato e muito feliz pela minha participação e pela participação de todos. Otávio, querido, poxa, gratidão demais. Fico feliz pelo presente de ter te conhecido. Para mim foi um presentão estar contigo, sabe? Esses dias de pesquisa, esse trabalho todo que a gente fez, essa aproximação nossa, ler sobre você foi para mim muito rico. E escutar, então, maravilhoso, querido. Tá? Eu acho que eu vejo assim um menino brilhante que você é,
entendeu? A USP tem que te fazer assim, ó, abrir as portas para você entrar, entendeu? Quando você chegar lá, pede para os caras abrir a porta. Não entra, não. Para na porta e deixa ele abrir a porta para você entrar. Tá? Você é maravilhoso, tá bom, meu querido? Obrigado, mestre. Obrigado. Eu também. Assim, sabe que é uma satisfação enorme. A gente virou. Vamos fazer muita coisa junto. Vamos ainda jogar aquela capoeira junto com o nosso mestre Jaime. Vamos, Meu vamos. queridão. Né? O Paulo Castro que tá lá, rapaz. Tá a galera lá esperando a gente. Ah, Castor. Um abraço para ele. Grande pastor, tem, né? Tem uma par de gente lá que tá lá. Os nossos queridos que estão ali. E eu vou partir aqui também para os finais, né? Eu agradeço muito, então. Gente, gengibinha para nós. Falou, meu querido. Nasce a chaga da plebe, é mais um no futebol. Pra tentar prosseguir, despontar, se iludir, nem sonhar, desistir, nem pensar. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco viver um dia após o outro nesse mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco viver um dia após o outro nesse mundo cão.